né? Proteger só faz sentido se eu for para o meu neto usufruir. Então, e isso tem a ver com a vida de Gilberto Freire. Gilberto é um dos pensadores, por exemplo, que alimenta muito a criação dos organismos de defesa do patrimônio histórico. Gilberto, em 1928, durante aquele períodozinho em que ele foi oficial de gabinete do então governador Estácio Coimbra, né, ele cria, dentro do governo de Pernambuco, um serviço de proteção ao patrimônio histórico. Então, imagine o que era, em 1928, alguém, por lei, né, criar um organismo que poderia, entre aspas, tombar determinado patrimônio e garantir que aquele patrimônio fosse preservado para uma próxima geração. Tem um fato marcante em Pernambuco. No momento que uma das casas grandes de um engenho chamado Megaípe, um engenho, portanto, do século XVI, um dos primeiros engenhos de Pernambuco, e que existia na época de uma forma belíssima. Na hora que ele tombou, o proprietário mandou dinamitar, botou abaixo a Casa Grande. Então, a gente está falando de 1928. O IFAM, que nasce ISFAM, Serviço de Proteção ao Patrimônio Histórico, é de 1937. Gilberto, em 1928. E, curiosamente, Anísio Teixeira, na Bahia, 6 meses antes de Gilberto, criam, né, organismos de defesa do patrimônio histórico. Por quê? Porque era uma geração preocupada com o que iria transmitir para a próxima. Né? Mas imagina como é difícil criar um espaço para isso, né? E fazer com que essa população possa absorver esses valores e transmiti-los e multiplicá-los, para que hoje a gente ache, por exemplo, que o IFAM faz um trabalho bom, ou pode fazer um trabalho muito melhor, ou que a gente deve apoiar mais as ações do IFAM, ou que a gente deve proteger também, para que o IFAM não precise proteger tanto. O IFAM gasta 3 milhões, 10 milhões, 20 milhões, 50 milhões de reais para restaurar determinadas igrejas, né? Durante 10 anos, 15 anos, 20 anos, e curiosamente, muitas vezes essas igrejas, depois desse processo, estão fechadas. Então a gente precisa discutir isso, a gente precisa fazer com que esses valores sejam passados pela população e que a gente possa absorvê-los, né? É um desafio muito grande, mas a gente precisa acreditar, precisa voltar. Mais pergunta. Já que vocês não têm mais perguntas, eu acho que eu falei demais. E nós vamos, agora de imediato, apresentarmos o segundo capítulo do documentário que foi produzido por Nelson Pereira dos Santos, que chama-se Casa Grande Senzala. O primeiro capítulo passou hoje, meio-dia, aqui na Casa da Cultura, né, dentro da programação oficial da Flip. E nós vamos, hoje, amanhã e depois, mostrar o segundo, o terceiro e o quarto capítulo. Amanhã, Nelson Pereira dos Santos deve estar com a gente aqui na Flip. A gente vai conversar um pouco com ele sobre o desafio que é interpretar Gilberto Freire e traduzir Gilberto Freire para uma linguagem audiovisual, né? Eu participei bem dessa discussão, porque boa parte desse documentário foi realizado em Pernambuco, com apoio da Fundação Gilberto Freire, dentro das comemorações oficiais do centenário de Gilberto Freire. A gente participa das ações executivas e realmente é um desafio gigantesco, né? E a gente vai amanhã escutá-lo um pouco mais sobre isso. E hoje a gente vai ver o capítulo 2, né, desse documentário, né, que fala sobre é praticamente um capítulo de Casa Grande Senzala, né, que é o português, né, na vida do brasileiro, né, quais são as contribuições do português na vida do brasileiro. Então é um documentário de um pouquinho menos de 1 hora, 56 minutos, que durante 8 anos ficou restrito à GNT, né, que ficou como coprodutora responsável pela exibição durante os últimos 8 anos. E só agora tivemos condição de transformá-lo em DVD, que vai, a partir da semana que vem, estar, né, sendo comercializado nas lojas, nas livrarias que tem esse material. Eu fico muito feliz pela presença de vocês aqui. Recomendo a todos. Muito obrigado. Muito obrigado. Recomendo a todos que vejam esse documentário. É um documentário que certamente transmite. Me empresta aqui, só para mostrar aqui a capa. Que ele transmite de uma forma muito interessante, não é, a visão de Gilberto Freire, não é, que está escrita em Casa Grande Senzala, de uma forma muito mais dinâmica,
claro, porque eu uso o audiovisual como ferramenta de transmissão. E ela é leve o suficiente para a gente, em vez de perder 1 hora assistindo, ganhar 1 hora assistindo. Né? Eu recomendo a todos que assistam, porque realmente vale a pena. Hoje, amanhã e depois a gente vai ter a oportunidade de ver esses 3 filmetes aqui de pouco menos de 1 hora, né? Uma faixa aí de 52 minutos cada filmete, né? De um conteúdo muito rico, muito amplo, né? E que tem a participação de Edson Nery da Fonseca, né? Como quase que protagonista da obra, né? Um grande conhecedor da obra, um grande amigo, e que certamente tem uma contribuição muito interessante aqui. Vocês vão certamente gostar muito do que vocês vão ver. Muito obrigado. Meus amigos, nós estamos com o bom problema, que é o seguinte: como está uma tarde muito agradável, uma tarde clara, por outro lado, ela não permite a visibilidade que a gente gostaria no telão. Então nós vamos passar o filme na televisão ali. Eu peço que se voltem para lá, porque senão a gente teria que esperar até que escurecesse, e isso aí daria mais 1 hora quase. Então vai ser passado na televisão, na tela de televisão. Obrigado.